A Luísa escreveu: minha mãe ia fazer um aborto de mim, só que não deu certo. Acho que o sentimento de rejeição vem daí. Então, mesmo que venha daí, Luísa, mesmo que venha, pode ser que venha, mas mesmo que venha daí, essa história por si só já causa uma dor. A Ana Lúcia Andrade escreveu: primeira vez na live. Ana Lúcia, todo dia às 8 da manhã e às 18 tem live. É uma aula ao vivo. Hoje a aula é de número 90. Se você quiser assistir as aulas anteriores, são 89 aulas. Elas estão no YouTube, no canal Constela SP. Você pode acessar, no meu perfil tem o link para o canal. Aí você acha a playlist. O nome da playlist é Antitristeza, Guia Prático para Resolver a Dor da Tristeza. Então, o assunto é a aula 90, estagnação, estabilidade e medo. Só que eu estou respondendo as perguntas. Então, meio que o assunto está conforme as perguntas. A Cristina disse: sou bem rígida e fico triste. Entendi. Então, a tristeza já é a dor que faz você ser rígida. Entendeu? A rigidez é a sua força, é o seu esforço para não sentir a tristeza. Então não é que você é bem rígida e fica triste. A tristeza já existe desde a infância. A rigidez é a forma de você tentar não sentir a tristeza, só que não funciona. Por que não funciona? Porque a tristeza vai acumulando e a rigidez tem que aumentar. É muito melhor cuidar da tristeza. E aí uma dica que eu dei em várias aulas é: comece a se perguntar todo dia, várias vezes: como eu cuido de mim? Qual o cuidado que eu preciso? Como eu posso cuidar de mim agora? Quanto mais você cuidar de você e se perguntar como eu posso cuidar, o que eu preciso, o que o meu eu emocional precisa, se você tiver essa constância em perguntar qual cuidado você precisa, que só você pode dar, e você vai perguntando de várias formas. E aí você vai pensando. A importância da continuidade da pergunta é que uma hora a resposta vem. Pode ser que você pergunte uma vez e já vem a resposta. Pode ser que depois de um tempo perguntando, você já começa a se cuidar sem perceber. A Cristina escreveu: essa fala está certo. Eu fazia tudo pela pessoa. Agora eu vou cuidar de mim. Isso mesmo. O que significa boa noite? Eu não entendi a pergunta. O nome da pessoa é um ponto. Ela escreveu o que significa, depois botou boa noite. Boa noite. A Luísa escreveu: como a gente lida com a inércia. A inércia foi o assunto da aula anterior, mas eu falo nessa também, porque encaixa. A aula de hoje é estagnação, adija. Eu não entendi a pergunta. Você escreveu o que significa. A aula de hoje, 90, é estagnação, estabilidade e medo. A estagnação é a inércia, Luísa. A estagnação significa que existe um medo muito grande e você não quer desafiar ele. A estagnação pode ser porque você não está ouvindo. O assunto da aula é estagnação, estabilidade, medo e necessidade de segurança. Está tudo isso num conjunto só. É que esse é o tema da aula, mas as perguntas eu vou respondendo. Então, tem o tema da aula e tem as perguntas. Mas eu sempre volto para o tema da aula e conecto as perguntas com o tema da aula. Então, a Luísa escreveu: como a gente lida com a inércia. Então, pensa na inércia como medo de errar, medo da crítica, medo do julgamento. O medo impede você de agir. O medo em excesso faz você preferir a inércia. Esse é um ponto de vista. O segundo ponto de vista é assim: para a gente se mover, emoção é movimento. Para a gente se mover, o que move a gente, o que dá entusiasmo, o que dá energia, são as nossas emoções. Se eu não ouço as minhas emoções, se eu não cuido do meu eu emocional, se eu não faço o que eu gosto, se eu não cuido das minhas necessidades emocionais, se eu não cuido de mim, e eu tenho uma tristeza acumulada e um medo acumulado, eu paro de me ouvir emocionalmente.
Se eu não ouço as minhas emoções, eu fico na inércia. Eu não sei para onde ir. Então, eu posso ter a inércia ou a estagnação por dois motivos. O primeiro tem muita tristeza, muita dor emocional e eu não quero lidar com as emoções. Fujo delas. Porque eu não quero lidar com as emoções, eu não vou sentir nada. Assim, na verdade, não querer sentir a tristeza, a gente continua sentindo a tristeza. Por isso que não faz sentido não querer sentir a tristeza. A gente vai continuar sentindo. Mas a tentativa de não sentir engana no começo. A gente se esforça para não sentir a tristeza, por algum momento funciona. Só que a tristeza vai continuar ali. A gente vai continuar sentindo a tristeza. Então, a inércia pode ser, existe uma tristeza acumulada, e para não lidar com a tristeza, você parou de ouvir as emoções. Então, a sua emoção te fala o que você gosta, e você fala, não vai dar certo. Não vou fazer. Ah, não quero fazer. Então, você ignora o que as suas emoções falam. Por medo do julgamento, da crítica, medo da frustração. Exemplo, um relacionamento. E aí você tem a ferida da rejeição ou da traição. Você até gostaria de se envolver no relacionamento, mas por medo você termina. E aí fica a dor. A questão é, seria o relacionamento que resolveria ou não a questão? Só se for o relacionamento com você mesmo, você mesma. A gente precisa ter esse relacionamento consigo mesmo como uma prioridade. E essa relação consigo mesmo é a relação com o nosso eu emocional. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Quando existe esse cuidado emocional, a tristeza diminui, o medo diminui. Então, se você tem muitos medos e tem muita tristeza, na verdade, se você tem muitos medos, você tem muita tristeza. Se você tem muita tristeza, também vai ter medos. É que às vezes a gente usa a raiva para não sentir a tristeza. E às vezes, com a raiva, usando a máscara do controlador, pode ser que você consiga fingir que não tem a tristeza ou parecer que não tem medo. Mas o medo vai estar no fato de você estar sempre no controle. Pessoas muito controladoras são pessoas muito medrosas. Elas podem parecer que não são medrosas porque elas estão no controle e elas estão impondo a vontade dela. Então imagina, uma pessoa medrosa está impondo a vontade dela, mas ela não é medrosa. Não faz sentido. A pessoa medrosa, com muitos medos, ela não confia nela. Aí ela é controladora. E aí a pessoa que não confia nela quer controlar os outros. Não é estranho? Porque se ela não confia nela, porque ela não deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. É que a pessoa que não confia em si, ela vai ver essa falta de confiança nos outros. Quem não confia em si também não confia nos outros. Essa é a explicação. Porque uma pessoa controladora, que é uma pessoa medrosa, por mais que ela não admita, o que está por trás do controle é o medo. E por trás do medo está a tristeza. Então, ser controlador é ser medroso. E é ter uma tristeza que não está sendo cuidada. A Helena escreveu, eita, eu, kkkk, antes de me conhecer, achava que eu era corajosa. Então, mas pensa nisso, ó, corajosa dentro do... Eu concordo que você seja corajosa, mas dentro daquilo que você já domina. Dentro do controle. A pessoa controladora parece corajosa quando ela já domina a situação. Mas você confirma se a pessoa é corajosa mesmo, ou se ela estava no controle, quando ela lida com situações novas, inesperadas. E aí você vê se é confiança ou se é controle. A princípio, a pessoa controladora, quando está no confortável, ela parece confiante. Mas a confiança seria a mesma coisa, só que diante de mudanças, de insegurança, de instabilidade. O aprendizado emocional é um aprendizado para a vida. Eu entendo que o tempo todo que a gente vai se cuidando e vai aprendendo, a gente acessa uma camada a mais. Não é algo que termina. Tem gente que às vezes pode
por exemplo, a constelação sistêmica, a constelação familiar, ela traz uma mudança significativa dentro de uma sessão. E às vezes alguém fez uma constelação e aí diz que resolveu tudo na vida. Então, não é verdade. Até porque a gente precisa processar a mudança. Uma constelação muda muita coisa, dependendo de pessoa para pessoa. Mas resolver a vida em uma constelação é que o nível de mudança que você vivencia numa constelação é muito significativo, normalmente. De novo, varia de pessoa para pessoa. Mas, exemplo, eu já constelei várias vezes o tema da relação com a mãe, relação com o pai, relação... E vai mudando. Só que tem camadas de experiência. A gente esconde coisa da gente.